Bom, eu acho que eu vou ter que voltar de novo com a Denise, estou me deixando cair as fichas aqui. Denise, obrigado, Cristian. Isso pode, claro, o Cristian vai nos ajudar também, mas tem uma participação aqui do Vitor que ele fala da solidão dele. Ele é um jovem, de 30 anos. Então, a gente pode ter, a pergunta seria essa, a gente pode ter atitudes que já são prejudiciais, que vão se instalando e que vão crescendo e nos tornando mórbidos em certas situações. Então, o caso aqui, ele diz, olha, aos 30 anos, a solidão me toma como um todo. Muito por escolha, por não aceitar a sociedade que anda tão perdida nos seus valores como um todo. Sou só 99% só. Interessante. Sim. Hoje já observei o quanto me prejudiquei com tal afastamento social. Porém, mesmo tentando ressocializar, não logro êxito, vivendo com julgamentos internos quanto aos outros. Por fim, prefiro viver o meu social, que seja só, mas que seja mais pacífico e amoroso. Vitor de Abreu. Então, o Vitor aqui está ilustrando, acho que vale uma dica para o Vitor e para outros que têm atitudes semelhantes. Sim. Eu acho que ele coloca uma coisa interessante. Primeiro, para a gente pensar que a solidão é uma experiência emocional, né? Ela não tem necessariamente relação com o isolamento social. Ela é geral, as coisas muitas vezes andam junto. Mas primeiro, a solidão é uma experiência, é o como a pessoa se sente. Porque às vezes ela está rodeada de gente e se sente só, né? E é uma experiência, ela se sente daquele jeito. O Vitor, ele colocou, né, eu acho que os dois lados da solidão, uma solidão por opção, que nem sempre a solidão é ruim. Na nossa sociedade, ela é mal vista, sim. Né? Ela é vista como um isolamento, ela é vista como um fracasso, mas ela muitas vezes ela é optativa ou porque você não concorda, né, você não quer se relacionar com o que existe, né, ou porque através da solidão você cresce, você se conhece melhor, você busca novos caminhos, você refaz os seus velhos caminhos, então ela não é sempre ruim, né? Mas quando ela é sofrida, né, e tem algumas maneiras de você buscar a não solidão, e depende um pouco da personalidade, mas existem ajudas, né, ajudas de profissionais, né, na área da psicologia, na área médica, lugares que o Vitor, por exemplo, pode buscar encontrar pessoas que sejam interessantes, porque ele traz uma sociedade que ele não queria se relacionar. Então, existe vamos dizer, uma área de atuação, um espaço positivo. Quando ele começa a se tornar sofrível, passou do limite. Passou do limite. Porque eu estou falando disso porque o Vitor foi muito feliz. Obrigado, viu, Vitor, pela sua participação, porque nos ajuda muito na questão do idoso, porque vive semelhante situação. Sim. A minha sogra, ela tem a tendência de ficar no canto dela, no quarto dela. E o que aconteceu com a minha avó? A minha avó não se encaixava mais com ninguém, depois que meu avô faleceu. Então, ela morou comigo, ela morou com a minha irmã, ela morou com mais alguém. No final, ela fez opção para ir para uma casa de idosos. Foi para uma casa de idosos, dessas que tem um apartamentinho e tal. E foi maravilhoso. Porque lá ela encontrou os outros idosos. Sim, fez sentido. Fez sentido. E lá ela começou a ter uma experiência diferente, onde ela achava que ela era a pior, a maior vítima do mundo, e lá ela viu um monte de gente com problemas maiores que ela. Ela pôde se comparar, ela teve a chance de se comparar com pessoas melhores e piores. Então, essa saída é importante. E essa descoberta do como e até hoje precisa ser feita em conjunto com o idoso, então. Sim, sim. A pessoa tem que fazer sempre em conjunto com alguém, até o Vitor, né? Sim, exatamente, exatamente. Na verdade, os dados que a gente tem, né, não são muitas as pesquisas, mas as poucas que tem mostram, em relação à solidão, mostram que os índices de solidão na terceira idade não se diferem das outras idades. Olha que interessante. Então, os idosos que se sentem só são em números iguais do que jovens, adultos, tirando idosos muito idosos, né? Daí os idosos muito idosos já aumentam um pouquinho, diminui a rede social e aí se sentem um pouco mais sozinhos.
Tá. O que você ia falar? Isso, uma coisa que é bem interessante, né? A gente tem teve uma pesquisa do censo de 2010 que mostrou que 14% dos idosos moram sozinhos. E isso tem muito a ver com a questão da solidão. A gente acha que isso dá um lado negativo, né? Pensar que tantas pessoas, tantos idosos moram sozinhos e não tem alguém para estar junto na casa, ajudando. Mas se a gente for ver bem, grande parte desses idosos, na verdade, estão sozinhos porque são independentes e conseguem se manter sozinhos. E isso é um lado positivo. Ele consegue ter essa autonomia e essa independência. Ela está concordando, Dona Valdomiro está para concordando morar com sozinho. você. E essa questão de às vezes falar assim, não se deu bem numa casa, na outra, é porque muitas vezes o idoso, ele não quer incomodar, ele não quer atrapalhar a privacidade do casal, da família, e quer manter a sua própria privacidade também. Então esse desejo de não quero ficar numa casa, na outra, eu prefiro ir para uma instituição, muitas vezes isso é nessa tentativa de preservar a sua independência, a sua autonomia, e isso pode ser muito positivo, né? Então, às vezes, é muito comum... Então, a família tem que conjugar junto, tem que estar sempre vendo o que gosta, qual é o desejo, a aspiração. Tem famílias que vêm no consultório falando assim, olha, minha mãe está morando sozinha, meu pai morreu, minha mãe está morando sozinha, e eu queria saber se eu posso trazer ela para casa, se é melhor ela ficar na casa dela, né? Então, essa avaliação que a gente faz em conjunto com a família é justamente vendo se ela tem condições físicas de morar sozinha, se ela tem capacidade de ter a vida autônoma dela com o menor risco possível e tentar mostrar para a família que isso é bom. Ela querer morar sozinha e ela ter a sua vida separada é positivo para a pessoa. E que muitas vezes trazer forçado para casa, contra a vontade, talvez não seja a melhor opção. Já já a gente vai continuar um pouquinho nesse assunto. Nós vamos para o Dica de Fé com o Padre Air, falando desse assunto. Vamos lá. Hoje a gente fala de solidão. A solidão que é um dos maiores medos que todos nós temos, principalmente a solidão na terceira idade. A gente sabe que todo mundo tem medo dessa solidão, tanto jovens quanto adultos. Há jovens completamente sós, desvinculados, por exemplo, de uma centralidade pessoal. Estão definitivamente sozinhos mesmos. Até porque talvez não acreditem ou não vislumbrem um futuro que seja bom. A terceira idade ela pode agravar este quadro quando física, socialmente e familiarmente essas coisas mudam, porque os relacionamentos acabam mudando. Com o envelhecimento, as pessoas acabam vivendo e buscando, de certa forma, um espaço para repensar e fazer memória da própria história, da própria vida. De qualquer maneira, a solidão ela é sempre a ausência da afetividade de uma outra pessoa. Uma afetividade matrimonial, falta de afetividade de amizade ou de qualquer natureza. O caminho, nesse caso, é claro que não existem receitas prontas, mas é redescobrir a vida sem tempo. E por que eu digo isso? Porque para Deus não existe este tempo cronológico que nós temos. Deus não precisa de relógio, um Deus que não precisa de cronologia, um Deus que não tem medo daquilo que nós somos. Por isso, nós não podemos ter medo daquilo que pode vir amanhã. Nós pertencemos ao hoje e somos convidados a vivê-lo intensamente. E viver intensamente é um dos remédios que nós podemos para combater este tipo de solidão. Também, claro, boas companhias, atividades, tudo isso que nós podemos fazer e nos levam até Deus. Por isso, vale a pena pensar um pouco nessa questão da solidão. Como é que, às vezes, hoje nós podemos encarar isto se a nossa sociedade, às vezes, ela nos coloca justamente para viver solitariamente, até mesmo dentro do nosso trabalho? E talvez seria importante pensarmos nisto. Como é que nós pensamos o nosso próprio futuro? Será que nós queremos ser pessoas solitárias? Será que a sociedade não nos leva a isto? Vale a pena pensar e refletir que caminho nós queremos escolher a partir disto. Se a solidão ela acaba sendo um mal às vezes, se as pessoas às vezes acabam nos colocando dentro de um espaço, de um lugar onde nós vivemos a solidão, às vezes nós não queremos viver essa solidão porque queremos estar com as outras pessoas, será que nós nos preparamos para isso? Será que nós
ajudamos as pessoas a viverem mais intensamente isso, a ponto de não pensarem nesta solidão como um ato de escravidão ou sacrifício pessoal? Pense nisso e saiba que Deus pode te ajudar de uma maneira muito interessante a viver a sua própria história sem medo da solidão. Muito bem, está aí o Padre Air ainda complementando. Vitor, é Vitor? É Vitor. Espero que tenha ajudado. A gente vai conversar um pouquinho mais ainda sobre esses aspectos. O Oriente vai para o intervalo, a gente volta já já.